A candidatura de Flávio Bolsonaro veio para colocar fogo no parquinho. Em pesquisa Quest, o pré-candidato já é o nome mais competitivo da direita brasileira. Para desespero do governo e desespero do Centrão, e não vê em Flávio Bolsonaro um grande candidato. Mas uma verdade tem que ser dita. Os votos são de Bolsonaro. E se ele fosse apoiar um cachorro caramelo, o caramelo seria o próximo vencedor e presidente do Brasil. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Metrópole São Paulo. Quest mostra Tarcísio 13 pontos atrás de Flávio Bolsonaro contra Lula. E aqui os boquinhas de aluguel da Globo News falando que o Centrão dá prazo. Dá uma olhadinha. Comentado aqui para vocês toda essa articulação do Centrão buscando demover o Flávio Bolsonaro da sua candidatura à presidência da República. Agora eles querem dar um prazo para o Flávio Bolsonaro, segundo eu apurei, ali no comecinho do ano, no fim de fevereiro. O que você tá olhando com essa cara aí de... Não, que eu acho engraçado no Brasil, tudo vai ficando para depois. Vai. Né? Vamos ver, Na a volta cassação, mas já tem de vamos deixar para depois. Na né? volta a gente compra para tudo, da volta a mamãe a política compra. Na volta a gente compra. A turma do Centrão está conversando, está articulando. Na semana passada teve aquela conversa com o Flávio Bolsonaro, disseram para ele que eles têm um projeto de país, o projeto de país dele começa com um T, Tarcísio de Freitas, né? Flávio Bolsonaro diz que está irredutível, que não abre mão de sua candidatura, mas a turma do Centrão quer convencer, quer dar esse prazo para ele até mês 2. Bom, foda-se o Centrão. Centrão não tem voto. Quem tem voto é Bolsonaro. E o prazo aí eles podem enfiar onde eles quiserem. A candidatura de Flávio Bolsonaro é uma realidade e eu vou falar uma coisa para você, hein? Vai ser um novo presidente do país. Jornal Direita, Genial Quest. Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita no segundo turno. Agora quero te mostrar o Cláudio Dantas, que estava conversando com o Nicolas Ferreira, ele falando de uma reunião do Centrão. Dá uma olhadinha, o Centrão vai onde o poder está. Ontem à noite teve uma reunião dessas lideranças de centro, né? Nós tivemos aí Rueda, Ciro, Kassab e Marcos Pereira se reuniram para debater sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Qual é o resultado disso, tá? Há uma percepção, um entendimento de que se o Flávio mantiver a candidatura, eles vão apoiar a candidatura do Flávio. Tá? Então, isso, assim, esse centrão que o pessoal bate tanto, e que é fundamental, né? Porque tem prefeituras, milhares de prefeituras no país, tem governos estaduais, quer dizer, eles são fundamentais para dar capilaridade, força e para viabilizar o voto na urna do Flávio Bolsonaro, não só do voto de opinião que o Flávio já tem, mas de todo o resto, né? Para fazer aquilo que a gente precisa, uma vitória brutal em 2026. Então tá aí. Revista Fórum. Veja porque a pesquisa Quest mostra o fim da candidatura de Tarcísio. Levantamento coloca pá de cal nas pretensões do candidato do mercado, que sem Bolsonaro é absolutamente ninguém. Confira os números. Olha, se o Bolsonaro escolhesse o Tarcísio, eu votaria no Tarcísio. Só que, como até a Fórum, a esquerdista Fórum, né? Está colocando aqui, o Tarcísio era o candidato do Centrão. Bolsonaro, vendo isso, que seria abandonado logo depois de escolher Tarcísio, aí, que eles tanto queriam, ia ser abandonado, né? Ele foi mais esperto, pensou lá na frente e escolheu o filho para ser candidato. Mas vale a pena lembrar que a janela partidária, né, para inscrições para candidaturas vai até o começo de abril do ano que vem. Aqui os boquinhas de aluguel da CNN Brasil, dá uma olhadinha. Porque o senador Flávio Bolsonaro, do PL, negou a possibilidade de abrir mão da candidatura à presidência da República para ceder o espaço, a vaga, para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Flávio reafirmou que só deixaria a disputa para o pai.
ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Vou chamar o Pedro Teixeira, então, para falar com a gente sobre essa declaração. Está tentando ainda corrigir a rota, né? Porque foi uma atrapalhada quando ele falou, eu tenho um preço para desistir, com um ruído tremendo, né? Mas agora ele vem paulatinamente reiterando que vai ser candidato mesmo, né, Pedro? Sim, Débora, me lembro bem, eu inclusive estava de plantão em um domingo em que o senador Flávio Bolsonaro participou de um culto aqui em Brasília e logo depois deste culto disse que poderia abrir mão da disputa presidencial se alguns desejos da família fossem atendidos. Naquela oportunidade, o que se falava no entorno bolsonarista é de que o avançar ali das negociações sobre uma anistia aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro ou uma dosimetria que atendesse todas as demandas da família poderiam ser suficientes para garantir o recuo do senador Flávio Bolsonaro para a disputa das eleições presidenciais do ano que vem. De qualquer forma, hoje, depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, o senador descartou esta hipótese. Falou também um pouquinho sobre o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele reclamou da decisão ali do ministro Alexandre de Moraes de indicar a necessidade de uma nova perícia para verificar a necessidade ou não da realização de uma cirurgia solicitada pela defesa e também pelos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Falou que hoje ele estava muito bem ali, que pôde conversar com o pai por alguns minutos. A visita tem o período máximo de 30 minutos para que ele possa ficar junto com o pai ali na Superintendência da Polícia Federal. Falou sobre as discussões ali relacionadas à sua candidatura, os movimentos que estão sendo desenhados e indicados por ele durante essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele rechaçou a possibilidade de desistir da disputa, mesmo com muita pressão vindo, em especial dos partidos de centro, né, Débora? A gente já trouxe essa informação ao longo da programação da CNN, que tem muitas lideranças ali dos partidos de centro, União Brasil, PP, Republicanos, que já indicaram ao senador Flávio Bolsonaro que o melhor cenário seria justamente ele abrir mão desta candidatura e deixar o espaço vago, quem sabe, para a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Hoje, depois da visita, ele falou que espera que as próximas pesquisas já indiquem um bom desempenho dele para a disputa das eleições do ano que vem. A gente vai, inclusive, acompanhar o que foi dito pelo senador Flávio Bolsonaro depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome está colocado, a indicação do presidente Bolsonaro é Flávio Bolsonaro. Eu só abro mão se for para Jair Messias Bolsonaro, e para isso ele tem que estar livre e nas urnas, e não é o cenário que a gente está vendo, infelizmente. O Centrão estava insistindo nessa história do Flávio declinar da candidatura a favor de Tarcísio de Freitas. Essa pesquisa que eu estou mostrando para você, estou gravando aqui na quarta, ela foi publicada ontem. Hoje saiu uma nova pesquisa, também pesquisa como a Quest, que é mais ligada ao PT, né? Dando 10, 15% o Lula na frente, mas temos aí um ano de bostas sucessivas do desgoverno. O Flávio já foi no programa do Ratinho e foi muito bem, falou dos seus projetos, do que ele quer colocar em prática caso seja eleito. E já quem estava com o pé atrás já tirou esse pé de trás, porque ele falou muito bem no programa do Ratinho e toda vez que ele se apresenta, ele tem falado muito bem sobre os problemas do Brasil e suas propostas. Estado de Minas, Quest. Maioria acha que Bolsonaro errou ao indicar Flávio para a presidência. Estou falando para você, né? Aqui é a pesquisa Quest, que é totalmente petista, né? Aqui os boquinhas de aluguel da CNN Brasil falando desse dado aí em específico. Um outro recorte dessa pesquisa, da Genial Quest de hoje, mostrou que a maioria dos entrevistados acredita que Bolsonaro errou ao escolher o seu filho como candidato. Vamos olhar os números. Para 36%, o ex-presidente acertou, e para 54%, Jair Bolsonaro errou ao escolher o seu filho como seu candidato, daquela forma atabalhoada, né, gente, que a gente descobriu meio que do nada o que tinha acontecido. Agora a gente vai olhar uma outra tela sobre se os entrevistados votariam ou não em Flávio, já que Jair Bolsonaro já o escolheu, se votariam ou não em Flávio. E aí, 62% dizem que não, 23% dizem que podem votar,
Então, 23 podem votar, não está decidido, apenas 13% cravam que votariam em Flávio Bolsonaro, votarão em Flávio Bolsonaro, né? Mas 62% dizem que não votam de jeito nenhum. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O que eles não te falaram aí dessa pesquisa, que é a Quest petista, CNN petista, que esses 62% que não votariam em Flávio Bolsonaro são de esquerda. E já não votariam mesmo, né? Eles não perguntaram isso para o eleitor da direita. Mais uma manipulação para pegar o desinformado no pulo. Por isso que eu faço questão de mostrar esses canais da mídia tradicional, né? Esses assessorias de imprensa do desgoverno, para você ter uma noção de como é a manipulação da informação no Brasil hoje. The Incorrupt. Agora, Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita no segundo turno. Pesquisa realizada pela Genial Quest revela expressivo crescimento do senador após a indicação de seu pai à pré-candidatura à presidência da República em 2026. E aqui o Flávio falando que ele é um Bolsonaro, mas um pouquinho diferente. A situação que ele está transferindo esse bastão para mim. Então eu tenho uma total noção da minha responsabilidade com isso, e mais uma vez, as pessoas vão ver aqui um Flávio Bolsonaro leal ao Jair Bolsonaro, só que um Bolsonaro mais centrado, que é o que muita gente pedia, né? Pô, o Bolsonaro podia falar um pouquinho menos aqui, podia brigar menos, podia ser um Bolsonaro um pouquinho mais ponderado. Pô, então já sou eu sou assim. A minha história de vida é assim, meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Eu espero que o eleitor entenda isso e comece a considerar esse perfil, porque eu acho que traz, mais uma vez, já a marca Bolsonaro já fala por si só, já traz, né, um monte de valores e princípios embutidos. Mas acho que tá todo mundo um pouquinho cansado de briga também, né, Carol? É muita confusão. Muito polarizado. Ninguém aguenta mais, tudo leva pra porrada. E se não é o meu perfil, eu sei brigar, eu sei me postar, se precisar ser duro, eu vou ser duro, mas eu sou um cara do diálogo e que vai sempre buscar resolver os problemas do Brasil, buscando entendimento. É a moderação de um Bolsonaro. Tudo que reclamavam do Jair Bolsonaro, o Flávio é mais na dele, né? Nicolas Ferreira, eu avisei ontem, não subestimem o sobrenome Bolsonaro. Monitor de pesquisas, Quest. Flávio Bolsonaro fica à frente de Tarcísio em cenário de primeiro turno. Pesquisa Quest divulgada há pouco trouxe avaliação de governo e cenários de primeiro e segundo turno. Em um cenário de primeiro turno, com Flávio e Tarcísio contra Lula, o senador teria 23% das intenções de voto e Tarcísio 10%. Em outro cenário testado, Lula tem 41% dos votos, Flávio 23% e Ratinho Júnior 13%. Já em cenários de segundo turno, a vantagem de Lula contra Flávio Bolsonaro diminui para 10 pontos percentuais, 16 pontos percentuais no levantamento de agosto, mesmo nível da dianteira frente a Tarcísio. Por fim, a avaliação positiva do governo subiu de 31% para 34%, enquanto a negativa ficou estável em 38%. Os que aprovam o governo são 48%, 47% anteriormente, né? E os que desaprovam são 49%, antes 50%. A Quest ouviu 2.004 eleitores entre 11 e 14 de dezembro. Olha, o que essas pesquisas começam a mostrar é muito simples de enxergar. Bastou o Bolsonaro indicar o Flávio e já colocá-lo no segundo turno. Há um ano das eleições, isso daí vai se reverter muito rapidamente e o crescimento da campanha do Flávio vai ser gigante. Ao contrário do que a imprensa e o Centrão falam, porque eles brigam para derrubar a candidatura do Flávio Bolsonaro, que eles sabem será muito difícil de derrotar. Eu fico com o Flávio presidente. E você? Deixa aqui no chat a sua opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final.